Amados irmãos e irmãs, que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tempo da Páscoa, hoje, segunda-feira, dia 18 de maio de 2026, sétima semana da Páscoa, ano litúrgico da Santa Madre Igreja Católica, ano A. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos de 1 a 8. Enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçaram a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: O que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Tendo ouvido isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos sobre eles e desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga durante 3 meses. Falava com toda convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 67, versículos de 2 a 3, versículos de 4 a 5 a C, versículos de 6 a 7 a B. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé, e os inimigos se dispersam. Fogem de longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça dispensa, assim também dispersais. Como a cera derrete ao contato com o fogo, assim perecem os iníquos até a face do Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Mas os justos se alegrarão na presença do Senhor, rejubilam e satisfeitos exultam de alegria. Cantai a Deus, louvai a Deus e cantai salmos ao seu nome. E seu nome é o Senhor. Exaltai diante dele. Reis de toda a terra, cantai ao Senhor. Dos órfãos é Pai, e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor que dá abrigo e dá lá aos desamparados. Quem liberta os prisioneiros e os sacia com farturas. Reinos de toda a terra, cantai ao Senhor. Reinos de toda a terra, cantai ao Senhor. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, aonde o Cristo está, assentado à direita de Deus Pai. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João, capítulo 16, versículos de 29 a 33. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de Jesus disseram a Jesus: Eis agora falas
claramente e não usais mais figuras? Agora sabemos que conhecemos tudo e que não precisas de alguém que te interrogue. Por isso, cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu aos discípulos: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que dispersais cada um para o seu lado, e deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disso vós estas coisas, para que tende paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tendo coragem, eu venci o mundo. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, refletindo a palavra do Senhor que acabamos de escutar, neste segundo dia da 7ª semana da Páscoa. Na leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. E aí encontrou alguns discípulos e perguntaram-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçaram a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João Batista. Paulo disse-lhes: João Batista administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viera depois dele, isto é, Jesus. Tendo ouvido isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos sobre eles e desceu o Espírito Santo, e começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram 12 homens. Paulo foi então à sinagoga durante 3 semanas, falando com toda a convicção e discutindo e procurando convencer dos ouvintes sobre o reino de Deus. No Salmo responsorial, o salmista nos diz: Eis que Deus se põe de pé, e os inimigos se dispersam, fogem de longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dispersa, assim também os dispensais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim perece os iníquos até a face do Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor e rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo ao seu nome. O seu nome é o Senhor, exaltai diante dele. Dos órfãos ele é pai, e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus, em sua santa habitação. É o Senhor que dá abrigo de tal lá aos dispersos, que liberta os prisioneiros e sacia com fartura. Já no Evangelho narrado segundo São João, naquele tempo os discípulos disseram a Jesus: Eis que agora falas claramente e não usa mais sinais. Agora sabemos que conheceis tudo e que não precisa que alguém te interrogue. Por isso, cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu aos discípulos: Creis agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersais, cada um para o seu lado,
e me deixais só. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Mesmo as tribulações, as dificuldades e as perseguições, devemos ter coragem, porque aquele que está conosco venceu o mundo. É o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso sustento e a nossa força e a nossa realidade. Que possamos sempre, guiados pelo poder do Espírito Santo, proclamar a palavra do Senhor e anunciar as boas novas do reino, hoje e sempre. Amém.